Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje, dia 15 de outubro, né? Dia da professora, do professor aqui no Brasil. É uma data que, bom, sempre tem homenagens, mas acho que convida a gente a olhar um pouco mais fundo, né? Para a realidade de quem está ensinando no país. Exato. E para essa conversa, a gente se baseou num artigo recente. O título é "E depois que a aula termina? O dia a dia das professoras e dos professores no Brasil". É um texto que, olha, traz uma visão bem crítica, eu diria, e detalhada da rotina, dos desafios, sabe? Uhum. A nossa ideia aqui é tentar ir além daquele aplauso do dia, sabe? E investigar mesmo, usando essa fonte, um paradoxo que parece muito claro. A gente fala da importância da educação, mas e as condições de quem educa no dia a dia? Como é que ficam? Então vamos lá. O artigo dá a entender que tem muito mais coisa por trás da data comemorativa. Com certeza. E é um ponto central mesmo. A fonte até lembra a origem da data, lá de 1827, da primeira lei de ensino, e depois o feriado oficial em 63. Mas a perspectiva que o texto traz é que hoje, sabe, o 15 de outubro acaba funcionando mais como um momento para crítica, para pensar nos compromissos, do que só para celebrar. Entendo. E tem uma frase ali no texto que eu acho que resume bem essa ideia central. Sem professoras e professores, não há cidadania, ciência e nem democracia. Nossa, isso coloca o debate em outro patamar, né? Mostra o papel fundamental dessa profissão. Sem dúvida. E para a gente entender essa complexidade toda, a análise já começa descrevendo a rotina. E olha, tá longe de ser algo épico, como o texto diz. É mais uma coisa de sobrevivência mesmo. Pensa, acordar muito cedo, antes do sol, Nossa, enfrentar transporte lotado, difícil, demorado, chegar na escola e encontrar sala de aula que muitas vezes não tem condição adequada, sabe? Muita gente, sem ventilação, é complicado. e a lista continua, né? O texto fala daquele malabarismo para dar o conteúdo e, ao mesmo tempo, lidar com indisciplina, a falta de material básico, que é constante, a violência na escola, que a fonte descreve como algo quase epidêmico, e, claro, aquela montanha de papel, né? Burocracia, relatório, preencher coisa. Uhum. E o mais doido é que não acaba quando a aula termina, né? O trabalho vai para casa. Corrigir prova, corrigir trabalho, planejar a aula seguinte, responder mensagem de aluno, de família, da coordenação. Como diz o texto, a cabeça que não desliga. Fica claro que aquela imagem meio romântica do professor não bate com essa realidade descrita. Não bate mesmo. E a forma como o material lê essa rotina é interessante. Eles chamam de um exercício diário de resistência e esperança. Não é só cumprir horário, sabe? É uma luta constante. Resistência. É. E o texto contextualiza isso. Diz que é como lidar com um sistema que, bom, na visão deles, cobra muito, oferece pouco e ainda espera que você esteja animado e dócil. É uma pressão que vem de todo lado, o tempo todo. Imagino. Mas o que eu acho fascinante, e o texto destaca isso, é que mesmo com esse cansaço todo, essa dificuldade, muita gente continua, persiste. Essa força de tentar transformar a sala de aula num lugar de diálogo, de enxergar ali em cada aluno uma vida em formação. Isso é o que a análise chama de resistência ativa. É a esperança na prática, né? E essa resistência fica ainda mais impressionante quando a gente olha os números, porque eles mostram uma desvalorização bem clara. A fonte usa dados do Censo Escolar de 2023 e desenha um retrato interessante. São mais de 2,3 milhões de professores na educação básica, a grande maioria na rede pública. É muita gente. Muita gente. E a profissão é majoritariamente feminina, né? No fundamental, quase 80% são mulheres. No médio, ainda são maioria, 57,5%. A idade que predomina ali é entre 40 e 49 anos. E agora vem o ponto-chave que a análise levanta. A qualificação é altíssima. Mais de 97% tem ensino superior completo. Então a gente tem profissionais super qualificados, mas isso se reflete na valorização? Aparentemente não, né? É aí que está o nó, né? O paradoxo que o material explora. Essa formação toda não encontra um retorno equivalente no salário, no reconhecimento. O texto menciona o piso nacional do magistério, né? Aquele valor mínimo por lei para carga horária,
para 2025 está fixada em R$ 4.867,77. Uhum. Só que, e esse é o ponto crítico levantado, mesmo sendo lei, parece que 1/3 das redes estaduais e municipais não cumpre esse valor. E aí, a remuneração média mesmo, na prática, para 40 horas, fica ali por volta de R$ 3.500. 3.500. E quando a gente compara esse valor, a situação fica mais preocupante ainda, certo? Sim, as comparações que o texto traz são bem diretas. Esse valor médio deixa o salário do professor brasileiro quase 50% abaixo da média dos países da OCDE, sabe? Aquele grupo de países mais desenvolvidos. E se a gente olhar aqui dentro do Brasil mesmo, esses professores ganham um pouco mais da metade do que ganham outros profissionais que têm o mesmo nível superior. Esse é um ponto central da análise. Essa diferença salarial enorme é um fator-chave para essa sensação de desvalorização. E, claro, para muita gente pensar em sair da carreira. Nossa. E as consequências disso aparecem nos dados que eles apresentam. Tipo, quase 80% dos professores já pensaram em abandonar a profissão. 80%. E mais de 2/3 falam que sentem desânimo, insegurança, frustração com frequência. Vira um ciclo, né? A desvalorização leva a pensar em sair, o que pode acabar afetando a qualidade da educação lá na ponta. E a análise mostra também que essa desvalorização não é igual para todo mundo, né? Tem diferenças grandes dentro da própria profissão. Exato. O texto detalha isso bem. Quem está lá na educação básica, principalmente nas redes municipais, geralmente é quem enfrenta os piores salários, a infraestrutura mais precária, as salas mais lotadas. Já no ensino superior, especialmente nas federais, apesar de também ter problemas, né? Cortes, salário defasado, a situação geral costuma ser um pouco melhor, em termos de salário e estabilidade. Sim, a diferença é notável. E tem a questão geográfica também. A fonte aponta que as diferenças regionais são grandes. Um professor no Sul ou Sudeste pode ganhar bem mais que um colega com a mesma formação lá no Nordeste, por exemplo. Pois é, e isso levanta uma questão séria sobre equidade, né? Como a própria análise sugere. Justamente quem está ali na base, formando as crianças, os jovens, é quem enfrenta as piores condições, o menor reconhecimento financeiro, estrutural. Qual o impacto disso na qualidade da educação básica do país inteiro? É uma pergunta fundamental que o texto deixa no ar, simbólica, que o texto também aborda. Tem uma pesquisa de 2022, do Instituto Península, que eles citam com um dado, assim, impressionante. Só 25% da população acha que os professores são valorizados socialmente. 1/4. Só 25%, nossa. E olha que interessante a contradição. Essa mesma pesquisa mostra que 98% das pessoas reconhecem que os professores podem transformar a vida dos alunos. Quer dizer, todo mundo vê o impacto individual, mas a profissão em si é vista como menos prestigiosa que outras com a mesma formação. Isso reforça a crítica do texto. Tem um buraco enorme entre o que a gente fala sobre educação e o que as políticas e a percepção social realmente fazem para valorizar quem ensina. E com esse cenário todo de pressão, salário baixo, falta de reconhecimento, condição ruim de trabalho, é quase inevitável que a saúde de quem ensina vá para o espaço, né? A análise fala dessa crise de saúde mental como um sintoma visível do esgotamento. É um ponto muito sério. Citam outra pesquisa do Instituto Península de 2021 com números assim alarmantes. Uma porcentagem altíssima de professores dizendo que sentem ansiedade, exaustão direto. Quase metade com sinais de burnout mesmo, aquele esgotamento total. Metade. É muita gente. E a fonte vai listando os fatores, né? Pressão por resultado, por meta, o excesso de burocracia que suga o tempo e energia, a falta de apoio psicológico nas escolas e a exposição à violência, seja física ou aquela mais sutil, simbólica. É um quadro de adoecimento que muitas vezes fica invisível para a sociedade. E o mais grave que a análise menciona é que muitos continuam trabalhando mesmo doentes, com depressão, insônia, crise de pânico. Às vezes por medo de perder o emprego ou por um senso de compromisso muito forte com os alunos, né? Imagina a situação. Que o trabalho aconteça de forma saudável. Faz todo sentido. E aí, no meio desse cenário todo, surge uma novidade. O artigo comenta que hoje mesmo, 15 de outubro de 2025,
Estão lançando oficialmente a Carteira Nacional Docente do Brasil, a CNDB. Foi criada por uma lei recente, 15.2022-25. O que é isso exatamente? Olha, basicamente, a CNDB é uma tentativa de criar uma identidade profissional única para todo mundo que é docente, da básica ao superior, pública ou privada, valendo no Brasil todo. Vai ter a versão física e a digital no aplicativo, com QR Code para validar e tal. Ah, entendi. Uma identificação unificada. Isso. Só que a análise que a fonte faz é um pouco cautelosa, digamos. Reconhece que ter uma identificação única tem seu valor simbólico, sim, mas pondera que a importância prática disso vai depender totalmente de vir junto com políticas de valorização de verdade. Que tipo de política, por exemplo? Exatamente o que a gente está conversando aqui. Salário digno, justo, plano de carreira que funcione de verdade, que incentive o professor a crescer, melhora na infraestrutura da escola, né? Condição de trabalho que respeite a saúde, o bem-estar. O alerta que a análise faz é bem claro. Se não tiver essas ações concretas e estruturais, a CNDB corre o risco de virar só mais um documento bonito, oficial, mas sem significado prático no dia a dia de quem está lá na luta, na sala de aula. Entendi. Faz todo sentido. E olhando para tudo isso que a gente discutiu, baseado no material, a sensação que fica é essa mesma que o texto descreve, né? Ser professor, professora no Brasil hoje é viver essa tensão constante entre a esperança e o desalento. É resistir todo dia, continuar acreditando na educação, mesmo quando tudo parece jogar contra. É uma batalha diária. Então, o que tudo isso quer dizer, no fim das contas? Que aquela valorização que a gente tanto fala precisa sair do discurso, né? Sair das homenagens de um dia só e virar ação concreta, política pública séria, consistente. Exato. Tem uma analogia no fim do texto que eu achei muito forte. Ser professor é também corrigir provas enquanto a maioria dos nossos, aspas, governantes são reprováveis. Nossa, uma imagem que resume bem essa discrepância, né? É uma analogia potente mesmo. E ela casa direitinho com o que a análise aponta como valorização real, sabe? Aquela que faz diferença na vida do professor. Salário digno, que pague bem pela complexidade do trabalho e pela formação exigida. Plano de carreira que seja claro, justo, atraente. Acesso fácil e com incentivo para a formação continuada de qualidade. E condição básica de trabalho, né? Escola com estrutura, segura, com material para trabalhar. Sim. E um ponto fundamental que eles ressaltam: reconhecer o tempo de planejar aula, de corrigir trabalho, de estudar, de se formar como parte do trabalho e remunerar por isso. Não ser algo para fazer de noite, de fim de semana, de graça. No fundo, é entender que educação é investimento, estratégico, fundamental para o país, e não uma despesa que tem que cortar. Exatamente. Investimento não gasto. Por isso, a mensagem final que fica da fonte é um chamado mesmo, para refletir e para agir. Que esse dia do professor seja de reconhecimento, claro, mas também de mobilização crítica coletiva. Um dia para reforçar as lutas da categoria, para mostrar as dificuldades e principalmente para cobrar as mudanças estruturais que são tão necessárias nas condições de trabalho e de vida de quem educa nesse país. E com base nessa análise toda que o material trouxe para a gente, fica mesmo uma pergunta para a gente pensar, né? Diante desse abismo tão claro entre o discurso que elogia a educação e a realidade dura de quem faz ela acontecer todo dia, qual seria aquela mudança fundamental? Aquela virada de chave, seja na cabeça da sociedade, seja nas políticas públicas, que poderia realmente começar a diminuir essa distância e fazer a valorização sair do papel. Fica aí a reflexão, para muito além do dia 15 de outubro.